Bom dia, pessoal. Acho que já deu tempo de todo mundo estar acessando. A gente já vai começar. Obrigado a todos que disponibilizaram o tempo para participar aqui do nosso webinário, tá? Nós vamos fazer faremos ele ser o mais proveitoso possível para todos vocês, tá? Imagino que a maioria de vocês já conheça a Getrotech e já tenha participado de algum dos nossos eventos. Tá? Mas eu sou o Felipe, eu trabalho na engenharia, tá? Eu sou engenheiro de automação industrial, eu faço suporte técnico na maioria dos produtos que a gente comercializa e hoje a apresentação vai ser com a Andrea. A Andrea, ela vai ser a palestrante, tá? Eu vou ajudar ela nas perguntas e tudo que aparecerem durante o evento. Então, quem tiver dúvida ou então alguma curiosidade, tudo, pode mandar no chat e que na medida do possível eu vou respondendo, ou então eu interrompo ela para a gente fazer alguma pergunta que seja pertinente para todo mundo, tá? E a gente vai tentar responder a maioria das perguntas. O que a gente não conseguir responder no chat ou na apresentação, não fiquem preocupados, a gente vai relacionar todas elas e vai estar respondendo para vocês no e-mail, tá? Então não se preocupe que todas as perguntas serão respondidas, tá? Como eu disse, hoje a gente está com a Andrea. Ela é engenheira de aplicação na Hold já fazem 2 anos. Ela atua principalmente no mercado de segmento aeroespacial, no pessoal de defesas, institutos de pesquisa e na parte de desenvolvimento, tá? Ela tem doutorado em engenharia elétrica com ênfase em microeletrônica pela Unifei, tá? Então ela tem graduação e mestrado na Unicamp. Então, ela tem um know-how muito grande para estar ajudando vocês, tá? A principal experiência dela é na parte de projetos de antenas, filtros, amplificadores para radares e na parte de teste e medição para um campo que acho que é mais voltado para o pessoal de projetos, que é na parte da compatibilidade eletromagnética. Tá? Para quem não conhece a Getrotech já é uma empresa que foi fundada em 2003, ela já tem 17 anos que ela atua em todo o território nacional. Ela é voltada para a área de manutenção, engenharia, instrumentação, pesquisa e desenvolvimento, e além de ter alguns produtos para a parte de produção e para a parte de qualidade. Tá? Então, a gente tem um portfólio bem grande para o pessoal de produção e de manutenção. Algo que a gente faz muito, e agora com a pandemia, com o isolamento e tudo, a gente tem feito muito mais a parte online, mas a gente faz os treinamentos operacionais dos nossos produtos, a gente desenvolve muito a parte de aplicação, então às vezes vocês têm uma necessidade, não sabe ao certo o tipo de equipamento que vocês vão utilizar, então a gente tenta dar esse suporte para vocês. Além de fazer seminários nas empresas mesmos, voltado ou então para um tema específico, ou então para uma necessidade. E, na maioria dos equipamentos, a gente também consegue fazer a demonstração e teste. Eu não vou me estender muito aqui, porque o interessante é vocês verem a apresentação da Andrea, eu vou passar a apresentação para ela e a gente vai conversando, interagindo aqui no meio da apresentação. Andréia, você está me escutando? Está online? Estou sim. Eu Bom dia, pessoal. Me escuta bem? Eu estou te escutando normal. Tá bom. Qualquer coisa pode me interromper. A galera fica à vontade aí para deixar as perguntas no chat. Como o Felipe comentou, a gente vai tentar responder todas aqui, mas aquelas que não derem tempo, a gente envia depois uma resposta legal aí por e-mail e mantém o contato. Então, o título da apresentação de hoje é Problemas de Interferência de Sinais na Indústria Automatizada e Possíveis Soluções. Queria falar um pouquinho da empresa, né, da Rohde & Schwarz. Esse nome é um pouquinho difícil aqui para a gente brasileiro, né, porque é uma empresa alemã, ela foi fundada por 2 doutores em física, né, da família Rohde e da família Schwarz. É uma empresa totalmente familiar, ou seja, ela não tem
bolsa aberta, né? Ela não tem acionistas, então é uma empresa muito estável e que está sempre comprometida com os clientes, né? Então, por não ter essas oscilações do mercado, a gente é uma empresa de bastante confiança. E a gente é baseada em 3 pilares aí, né? Então, teste e medição, que é onde eu atuo e a gente vai falar um pouquinho hoje. E em teste e medição, então, a gente tem equipamentos e soluções para a indústria wireless, então, quando a gente fala de 2G, 3G, 4G, ou tecnologias não celulares, como Wi-Fi, Bluetooth, então, toda essa parte a gente tem solução. A gente tem outro pilar em Technology System, que é mais focado para amplificadores, broadcast, segurança, e Network Cybersecurity, que é justamente voltado para essa parte de criptografia. Falando um pouquinho na empresa, a Roche Varts, ela tem diversas soluções aqui em teste e medição que vão desde equipamentos que a gente fala de high-end, né? O que são esses equipamentos high-end? São equipamentos de alta performance, né? Que são utilizados para caracterizar aí alguns dispositivos ou sistemas de alta performance, né? Então, imagina que você está fazendo uma pesquisa e desenvolvimento em ondas milimétricas, ou com radar com sinais complexos. Então, a gente tem, por exemplo, analisadores de rede, analisadores de espectro, geradores de sinais, analisadores vetoriais de rede, osciloscópios. Tem alguns anos também que a gente entrou aí no mercado de osciloscópio e posso dizer que a gente já é líder mundial aí em diversos osciloscópios que estão no mercado. Então, a gente tem esses equipamentos quando a gente fala em high-end, como eu comentei, e temos equipamentos também mais focado para medições um pouco mais básicas, equipamentos de bancada. A gente tem equipamentos handhelds, né, que são esses portáteis ótimos para se levar em campo. Inclusive, um deles que eu vou falar hoje é o FPH, que apesar de ser equipamento mais robusto, que pode tomar chuva, sol, pode cair, etc., são equipamentos também que podem possuir, sim, uma alta performance, dependendo da configuração que você escolher para esse equipamento, né? A gente tem aí o FPH, que eu vou falar um pouquinho hoje, que vai até 44 GHz. Então, apesar de ser um equipamento que pode se levar em campo, quando a gente pensar aí nas novas estruturas do 5G, por exemplo, em FR2, que são as frequências em ondas milimétricas, um equipamento como esse, que apesar de ser portátil, pode ser usado, sim, em campo para fazer diversas medições e análises. E aqui é a agenda que eu preparei hoje, então a gente vai falar um pouquinho da visão aí geral das indústrias do futuro, que são as indústrias 4.0. A gente vai falar dos impactos da interferência de sinais de RF, as fontes potenciais de interferência de RF, né, quais são as causas dessa interferência, as nossas soluções, Roche Varts, e um tempo para perguntas e respostas que eu deixei dedicado aqui, mas é claro que a qualquer momento o Felipe fica à vontade aí para me interromper e a gente resolver alguma pergunta, um questionamento de vocês. Então, se a gente olhar aí qual que é a definição da indústria 4.0, é justamente a quarta revolução industrial, né, ou indústria 4.0, que é essa automação contínua aí da manufatura tradicional e das práticas industriais usando tecnologia inteligente. Qual que é o objetivo, então, das indústrias do futuro? Então, é reduzir custo de manutenção, por exemplo, de equipamentos, né, que você tem na indústria, reduzir o consumo de energia e aumentar a eficiência do trabalho. Como que a gente vai conseguir esses 3 objetivos? Então, para ajudar a cumpri-los, a comunicação máquina to máquina, que a gente vai usar muito, e internet das coisas também, que hoje em dia já se fala muito, vão ser utilizadas para a gente melhorar aí essa comunicação e o auto-monitoramento disso, porque como que eu vou saber se eu tive uma redução de consumo de energia se eu não tenho um monitoramento adequado, né? Ou se o próprio monitoramento ele acaba gastando muita energia para fazer esse monitoramento. Então, é bem complexo quando a gente fala de indústria 4.0, porque não é simplesmente aquisição de máquinas em massa. Então, assim, quando a gente pensa lá na primeira revolução industrial, que a gente fala, colocamos diversas máquinas e substituímos o trabalho manual, a pessoa, né? Substituímos as pessoas por máquinas. Não é isso.
Então, indústria 4.0 não é aquisição de máquinas em massa, não é apenas inteligência artificial. Então, quando eu só uso inteligência artificial, e também não significa que eu estou realmente na indústria 4.0. Quando eu faço aquisição de algum software para automatização, somente esse software também não é indústria 4.0. E quando eu tenho uma solução pronta e integro essa solução na minha empresa, na minha indústria, na minha fábrica, isso também não é indústria 4.0. Então, são soluções dedicadas para aquilo que a sua empresa faz, para aquelas necessidades que você tem, desde que cumpra esses 3 requisitos, né? Que é reduzir custo, reduzir o consumo e aumentar a eficiência. Então, nunca vamos pensar em uma solução pronta. Cada indústria vai ter realmente a sua solução dedicada para atender aquela situação. E quais são os problemas, então, que a gente vai ter que enfrentar, né? Uma das ideias da indústria 4.0 é justamente enfrentar esses problemas que a gente tem atualmente. Então, quando a gente fala em problemas na linha de produção aí, como manutenção preditiva, o que acontece? A gente tem certos equipamentos que estão operando aí durante o ano, e esses equipamentos têm uma recomendação do fabricante para ter uma calibração e um alinhamento. Essa calibração e alinhamento, apesar também de ser relacionada diretamente ao tempo de uso, ela também é relacionada à quantidade de uso, né? O quanto você exigiu daquele equipamento. Porque você pode ter comprado 3 equipamentos no mesmo ano, mas um dos equipamentos você rodou, você utilizou muito mais. Então, provavelmente esse equipamento que foi utilizado mais, ele deve ser monitorado, o quanto ele foi ligado, quanto tempo de trabalho que ele operou, para você fazer a manutenção dele antes da manutenção de outro equipamento, por exemplo, que não foi tanto utilizado. Então, um dos problemas que a indústria 4.0 vai resolver é justamente isso, vai monitorar o quanto que a sua máquina operou ali, para ver qual vai ser o tempo justo que ela vai ter que sofrer uma calibração, um alinhamento, ou, enfim, alguma troca de peça. E problemas com o consumidor. Então, a ideia também aqui é você não simplesmente vender um produto, deixar esse produto e nunca mais ver seu cliente, mas é você monitorar se esse produto chegou a precisar posteriormente de uma manutenção, se ele foi para uma troca, se ele ainda está em uso e etc. Aí que entra também a internet das coisas. Quando as coisas estiverem todas em nuvem na sua casa, sua geladeira, seu micro-ondas e etc., esses produtos conectados a uma rede também podem ser monitorados aí pela companhia para ela te dar um suporte melhor pós-venda. E alguns problemas com produtos, por exemplo, na produção, podem ser resolvidos quando a gente utiliza a inteligência artificial. Como que eu posso utilizar disso? Né? Quando a gente fala em inteligência artificial, um dos métodos muito interessante é comparar imagens. Então, você tem algumas imagens referências e através das outras fotos que você tira, você pode dizer se aquilo, por exemplo, é uma calça, se aquilo é uma laranja, uma maçã e etc. Uma das ideias é essa, comparar os pixels ali e você falar o que é aquilo que tem na imagem. Isso já é muito comum, isso já é muito utilizado. Então, a ideia aqui é você monitorar a fabricação de um determinado produto, por exemplo, uma calça, através de câmeras, e quando uma calça sair cortada errada ou etc., essas câmeras vão estar postas em uma estrutura determinada onde o seu produto vai passar, e se tiver algum erro no corte da calça ou etc., você consegue monitorar e identificar esse erro antes que uma produção inteira aí de calça seja cortada ou costurada de forma errada. E os 3 pilares, então, falando em tecnologia, né, falando na parte de rede, o que a gente vai precisar ter para que funcione, né, essa ideia da indústria 4.0? Então, latência. O que é latência? Aquele atraso na minha comunicação. Então, eu preciso de baixa latência porque eu preciso que a máquina opere ou sozinha ou com a ajuda de uma determinada pessoa, mas que isso seja rápido, né? Que seja um corte, que seja uma coisa mais precisa, eu não posso ter atraso. Confiabilidade, é claro, né? Eu não posso ter algum produto ou uma máquina que ora funciona, ora não funciona, etc. E segurança, tanto de dados quanto segurança também para essa máquina não bater numa pessoa, não machucar e etc. Então, todas essas 3 palavras são importantes quando a gente fala aqui em indústria 4.0. E aonde ela vai ser aplicada, né? Então, em diversos lugares. Eu trouxe aqui alguns ilustrativos, mas quando a gente fala de fábricas inteligentes, agricultura, petróleo,
veículos autônomos, entrega com drones, navios, termostato inteligente, professores robôs, cuidados médicos digitalizados que no período da pandemia foram bastante aceitos aí na população brasileira, por exemplo, né? Diversos convênios aderiram aí esse processo de você fazer um atendimento pelo WhatsApp ou por vídeo e etc. Órgãos impressos aí em 3D e manipulação genética. Falando ainda nessas indústrias do futuro, uma das coisas que a gente vai ver muito é a troca naquelas comunicações que a gente tinha anteriormente com fio para comunicações sem fio, né? Então, quando a gente fala em internet das coisas, em geral, a gente fala muito em comunicação sem fio, porque se a gente quer integrar o máximo de coisas possíveis, por exemplo, na nossa casa, na indústria, numa cidade, etc., a ideia é não ter fio nessa comunicação, porque você não consegue simplesmente pegar a sua garrafa e ficar com um fio de comunicação na sua garrafa para ela comunicar que a água acabou ou não. Ou, por exemplo, a sua lata de lixo para falar que está cheia, aqueles robozinhos que andam e limpam pela casa, etc. Enfim, tudo isso, qualquer aplicação, por mais que seja simples, deverá ser sem fio, porque a ideia é mobilidade ali também. André, posso só te fazer uma pergunta? Claro. Está vinculado à indústria 4.0 a ser sem fio ou não? O sem fio é só por ser mais prático, porque eu sei que a gente hoje tem vários tipos de sensores sendo lançados, todos sem fio e tudo, mas não é uma obrigatoriedade, é só por comodismo, né? Só por ser mais fácil, é isso? Dá só uma ideia ou não? Falou indústria 4.0, tem que ter sinal, tem que ser sem fio, é isso? A indústria 4.0 em si, a necessidade, por exemplo, em determinada companhia de não ter nada sem fio é quase impossível. Por que eu falo isso? Porque quando você tem fio, você perde justamente a mobilidade. E sensores, a maioria deles, estão conectados ali à energia, mas tem que ser sem fio também, porque a ideia de colocar sensores ou, em geral, alguns dispositivos que têm a troca de informação é você distribuir esses dispositivos ao longo de toda a sua empresa, por exemplo. Porque se a minha ideia é monitorar, rastrear, fazer tudo isso, precisa ser sem fio. Eu não consigo colocar fio em todas as antenas ou todos os transmissores aí e espalhar isso ao longo do meu laboratório, porque os próprios fios que a gente vai começar hoje também podem causar interferência. Então, a tendência vai ser, sim, ter o maior número de dispositivos sem fio aí operando, porque quando a gente fala de Bluetooth, que vai ser também uma das comunicações muito úteis na indústria 4.0, então Bluetooth, RFID, tudo isso sem fio. Então, com certeza, uma obrigatoriedade aí para que isso consiga se alavancar de uma maneira muito estrutural é justamente ter essa comunicação sem fio. Então, a ideia é eu cobrir a minha planta com antenas, ou então ver a cobertura da antena, e aí dentro da minha planta eu tenho os dispositivos, é isso, mais ou menos como se fosse um roteador. Se eu tiver, Exato, ver se eu tô a ideia é mais ou menos essa. Então, eu exato, teria a que ideia projetar as antenas para posicionar elas, para ela ter uma cobertura legal da minha planta, porque eu vejo, a gente vai muito em indústria, e tem indústrias muito grandes. Então, eu imagino, cara, dentro de uma determinada área de produção, o cara tem uma antena ali que vai centralizar todos os sensores daquela área. Exato, às vezes até mais que uma antena, então é claro, é preciso fazer o projeto tanto de cobertura do local, como de interferentes, metais, prateleiras que tiver no seu local, mas a ideia é justamente você ter a maior área iluminada possível. O que é essa área iluminada que a gente fala, né? É a cobertura da sua tecnologia, seja ela celular ou não celular. Quando a gente fala em IoT, geralmente são tecnologias não celulares, que é uma tecnologia não solar, então Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, LoRa, que são tecnologias muito dedicadas tanto para IoT quanto para a área de sensores.
Então, essas tecnologias, sim, vão ser sem fio, vão ser dedicadas, mas elas precisam de uma cobertura, ou seja, eu tenho que ter certeza que toda a minha área necessária dentro da minha indústria está sendo coberta, né? Não tem nenhuma área de sombra, por exemplo, não tem uma parede na frente da antena que vai acabar deixando com que essa área aqui não seja monitorada, por exemplo, então você evita a parte de furto. Quando você não tem área monitorada, uma determinada área que não está monitorada, pode acontecer furto, né, extravio de peça, ou até mesmo queda da informação naquele exato local, ou falta de monitoramento ali na parte de produção de um determinado produto. Então, o ideal quando a gente fala em indústria 4.0 justamente é ter toda essa área iluminada e de preferência sem fio, né? Onde puder levar fio, tudo bem, leva uma fibra ótica, que tem menos interferência, por exemplo, que um cabo coaxial, que mesmo com uma proteção ele acaba tendo alguma interferência, é mais leve, etc. Mas o sem fio vai ser sempre essa parte de mobilidade aí que vai conseguir realmente atender essas necessidades. Aqui, então, dessas tecnologias, então, como a gente viu, como a maioria delas vai ser realmente tecnologias celulares e não celulares, eu citei algumas delas e aparecem aqui novamente, né? Então, NB-IoT, Bluetooth, Wi-Fi, RFID, o RFID voltou, né? Teve uma época que o RFID ficou bem famoso aí, até pelos vídeos do mercado, que a galera passava no carrinho com todos os produtos com RFID, simplesmente passava pelo um portal e todos os produtos eram identificados e tal, e agora o RFID vai realmente voltar com a parte aí de internet das coisas. É muito legal ter RFID, principalmente para essa parte de identificação de produtos que são baratos, porque imagina, você ter que colocar uma etiqueta que seja cara, e um produto que é barato não faz sentido você monitorar um produto com a etiqueta mais cara que o produto. Então, a RFID também vem para isso, para etiquetar aí produtos, para serem identificados diversos produtos ao mesmo tempo, né, de forma simultânea, e com etiquetas que são baratas e flexíveis, e etiquetas diferentes também para diferentes materiais. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem a caixinha do leite, que para você identificar seria um processo aí que poderia ter uma dificuldade em RF, porque por dentro ela é metálica e etc. Então, já existem também projetos, por exemplo, de etiquetas de RFID, que são, inclusive, projetadas para operarem em materiais que são realmente metálicos, né? Se colocar ela num dielétrico, ela não vai funcionar, mas se colocar num material que seja condutor, ela vai funcionar perfeitamente. Então, essa tecnologia também volta aí para a gente. E as tecnologias não celulares que eu comentei anteriormente. André, e com esse monte de sinal aí, como que a gente consegue ter um controle, uma medição? Eu não sei se as fábricas vão conseguir limitar esses tipos de sinais, porque eu imagino que tudo aí, mesmo eles trabalhando em faixas diferentes e tudo, eles vão ter alguns que trabalham muito próximo, não vai dar uma embaralhada dos sinais e tudo. Exato, Felipe. Hoje, justamente, a gente vai comentar como essas tecnologias podem sofrer interferência, porque o problema é o seguinte, né? Um dos maiores problemas é exatamente isso que você comentou, aquilo que entra de uma determinada maneira que a gente não consegue controlar. Então, seja um smartwatch, seja o celular de um funcionário, ou a cada vez mais a gente tende a ter fones de Bluetooth, etc. Então, é o seguinte, quando a gente projeta alguma coisa, é muito fácil a gente pensar nas interferências, porque eu estou projetando essa estrutura aqui, por exemplo, não celular, ou seja, eu quero cobrir toda uma área com RFID e Bluetooth, fica um pouco mais fácil, porque eu tenho o controle da potência, eu tenho o controle da localização desses dispositivos, então eu consigo pensar em uma estratégia para evitar essas interferências, principalmente quando eles operam aí em faixas próximas, né? Por exemplo, o Wi-Fi e o Bluetooth, apesar de ter modulações e o espectro bem próximo, eles ainda conseguem operar junto, mas pode ser que uma hora aconteça interferências, porque também o número de canais ali para uma determinada faixa também é limitado, então depende do número de dispositivos e etc. Então a ideia é o seguinte, a ideia é justamente a gente identificar aquilo que não fomos nós que projetamos, porque na hora do projeto a gente pensa assim,
no que vai interferir ou não, mas na hora que a gente está dentro de uma indústria, vai ter multipercursos ali de um determinado sinal, vai ter sinais que vêm de fora, vai ter as pessoas que vão acabar trazendo algum dispositivo também que vai causar interferência. Então, a ideia de hoje é justamente a gente falar disso. O que acontece quando esses sinais não são sinais que eu coloquei na minha indústria, eles são sinais externos que eu não consigo controlar. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos impactos desses sinais, né, como você comentou. Desculpa só... Claro, pode falar. Olha aí, mas eu consigo ter essa visão para, por exemplo, certificadores de cabo, que eu tenho uma faixa que ele tem que trabalhar, eu tenho um tanto de dados que eu consigo jogar nele, e eu tenho um equipamento que vai lá e me certifica. Na verdade, ele vai teoricamente, estressar o cabo, jogar no máximo do que ele foi projetado. Em cima disso, ele me dá um relatório. E para os cabos, eu tenho os controles de acesso e tudo mais, pontos de conexão e tudo. Na parte sem fio, eu acho que é bem mais complicado. O que você faz? Você só tem a potência que a antena receberia, quantidade de dados, porque eu acho que fica aquele monte de sinal misturado, eu não sei como definir isso. Exato, Felipe. Quando a gente fala em dados que estão no ar, primeiro, você precisa localizá-los, né? Então, justamente com o equipamento que a gente vai apresentar hoje, é possível aí você localizar esse dado através de alguns sistemas de GPS, triangulação, mapeamento e etc. Dá para você identificar onde a intensidade desse sinal está maior. Então, uma das maneiras é identificar esse sinal. A outra maneira é você qualificar esse sinal. Então, por exemplo, eu identifiquei que o sinal está vindo dessa região, mas nessa região eu posso ter mais que um transmissor. Por exemplo, eu posso ter um Bluetooth, um Wi-Fi, um RFID. Como que eu vou saber qual desses três estão me perturbando? Então, quando você analisa o espectro também, você pode aí ter algumas pré-definições de onde vem esse sinal e qualificar esse sinal, né? Então, você vai fazer uma classificação. Se esse sinal, por exemplo, é banda larga, qual a potência desse sinal, qual a periodicidade que esse sinal está me atrapalhando aqui, né? Quando ele aparece mais no período da tarde, de manhã. Para isso, a gente também vai fazer, por exemplo, um site survey, que é você caracterizar todo o seu ambiente em horas, em períodos diferentes para você qualificar esse sinal. Então, perceba que é muito mais complexo você aí identificar um sinal Wi-Fi, identificar qual é esse sinal, né? Qual é o tipo de modulação, por exemplo, qual vai ser minha perturbação, como eu posso atenuar ou desligar esse sinal, do que quando a gente tem o cabo, né? Então, realmente é mais complicado, mas a gente consegue sim identificar, qualificar esse sinal, né? Classificá-los em determinadas características e, às vezes, trocar a posição ou não, né? Ou acabar que a gente tem que lidar com aquele sinal ali e trocar outras coisas que a gente pode, né? Porque, por exemplo, se é um sinal que você identificou que está vindo de fora ali da sua fábrica, mas esse sinal vem de uma antena AM que está muito próxima à sua fábrica, e o que você vai fazer? Você não pode chegar lá e desligar essa antena. Que tal a gente fazer uma parede de materiais absorvedores internamente e na parte de trás fazer uma parede metálica para esse sinal aí do AM bater e não entrar, enfim. A gente consegue também fazer algumas coisas com sinais externos, né? Então, a ideia justamente é a gente identificar e classificar esses sinais. E o que pode acontecer, então, se a gente não conseguir fazer isso, né? Como eu disse algumas vezes, infelizmente, o sinal realmente vai atrapalhar a gente, principalmente se você não tiver uma monitoração e classificação adequada ali dos seus sinais. Então, pode acontecer extravio. Esse extravio pode ser de forma automatizada, ou seja, aconteceu que, por algum erro, levou o pacote para outro lugar. Pode ser por um humano, né, que acabou fazendo o extravio desse material em uma área sombreada que não é monitorada, seja por câmeras com inteligência artificial, seja por câmeras comuns de monitoramento, ou seja por rastreio por meio de RFID, por exemplo, onde você tem as etiquetas nos componentes e você passa isso por uma porta e consegue identificar quantos componentes tem. Pode acontecer colisão, então se uma determinada máquina, uma máquina que está operando num corte, num projeto, numa engenharia, numa montagem de um móvel, como está no exemplo aqui,
e acontece que eu perco o time, ou eu sofri uma interferência e eu não recebi o sinal no momento certo, então eu tive um delay muito grande, ou minha máquina simplesmente não recebeu nenhum comando e continuou com o comando anterior, etc. Enfim, qualquer interferência que consiga de alguma forma interromper a operação, atrapalhar a operação, pode causar desde uma simples perda aí na produção de um determinado móvel até um acidente, ou coisas piores, né? E na perda de dados também, né? Então, se você está transmitindo dados e você tem uma interferência aí no meio do seu sinal, né? Você tem uma certa banda, essa banda pode ser larga ou estreita, essa banda é larga, então você consegue perder aí o sinal também, ou se tem uma banda estreita e o interferente também, nessa banda você também vai perder seus dados. E hoje em dia a gente tem cada vez mais modulações mais complexas, né? Então, as nossas modulações, algumas são mais robustas, outras não, mas na parte de demodulação, você também precisa de um sinal com uma certa potência para você conseguir fazer a demodulação desse sinal, porque ele está mais complexo. Então, não é só, quanto mais sinais você banda, né, quanto maior a complexidade do seu sinal, melhor tem que ser o seu receptor, o seu código corretor de erro e etc, para você não perder essa informação. Antigamente, por exemplo, quando a gente tinha somente a TV analógica, você tinha a TV e ia perdendo o sinal, ia chiando, até você não ter nada de sinal, mas a TV analógica, ela não exigia uma qualidade de sinal muito grande, então você não tinha ali um qualificador de sinal que você simplesmente desligasse a transmissão quando você estivesse recebendo muito erro ali no seu receptor. Não, você ia lá e continuava vendo o sinal, e o sinal todo chiando, e escutava a voz, etc., mas você continuava recebendo. A ideia já da transmissão digital era um pouco mais complexa, porque a gente tem qualificadores de sinais, e quando você chega, por exemplo, ali a um nível de sinal ruído, com um valor X, pode ser que a sua transmissão simplesmente pare de acontecer, né? Então, você não vai só degradar o sinal, mas você vai também perder totalmente a transmissão dessa imagem, ou desse vídeo, ou desse arquivo. E aqui uma coisa bem interessante também é a localização de antenas, né? Então, algumas vezes, em alguns projetos, a gente dedica o projeto para aquela determinada indústria, para aquela determinada posição, como eu disse. Então, essa é a ideia justamente da indústria 4.0, você ter projetos que atendem aquelas especificações, né? Ou, muitas vezes, a gente compra uma antena e coloca onde a gente acha que vai estar melhor. Esse é justamente o problema, porque uma antena, ela tem diversas características, e essas características são importantes para a gente saber exatamente aonde colocar essa antena. Então, quando a gente fala, por exemplo, da relação frente-costa da antena, é uma relação importante, porque eu preciso saber o comportamento que ela tem traseiro para ver qual é a distância que eu posso colocar ela ali encostada numa parede, seja a parede metálica ou não, para ela poder operar de uma maneira correta. Qual que é a polarização da antena, né? Então, tem algumas antenas que não tem, por exemplo, polarização circular, então você não pode colocar ela girada de qualquer maneira. Você precisa saber qual que é a polarização da antena do transmissor e do receptor, elas precisam estar com a mesma polarização para você não ter perda por polarização cruzada. Então, assim, uma antena parece uma coisa muito simples, mas na verdade, quando a gente encontra as características dela no datasheet, a gente precisa entender quais são aquelas características para a gente saber justamente como a gente vai melhor posicionar essas antenas. Ah, Andréia, mas muitas vezes eu vou lá, fico girando a antena e quando eu acho uma posição melhor eu coloco, tudo bem, a gente fazia isso até com as antenas antigamente lá para receber o sinal de TV, mas é claro que você já tem algumas orientações específicas justamente para você não perder esse tempo pensando ali e tentando ajustar da melhor forma possível no chute, né? Então, o ideal é a gente saber a frequência da antena, as distâncias mínimas que ela precisa operar, né? Então, a gente fala que a antena tem uma coisa chamada campo próximo, então você não pode colocar nada no campo próximo da antena, porque tudo que você coloca no campo próximo da antena, ele altera não somente o diagrama de radiação da antena. O que é o diagrama de radiação da antena? É a abertura, como ela vai conseguir irradiar, né? Como ela vai conseguir iluminar um certo local ali transmitindo dados. Então, tudo que você coloca muito perto da antena, você está interagindo
com esse campo dela e também com a impedância dela, e acaba que você pode perder o sinal tanto que chegou na antena, quanto o sinal que vai ser transmitido ali. Então, certas características, como a distância mínima que ela precisa estar do chão e dos outros objetos, principalmente metálicos, é uma parte essencial que a gente sempre recomenda para a gente evitar aí alguns impactos da interferência de sinais de RF. Ô, André, desculpa interromper de novo, mas então basicamente eu tenho que olhar a especificação da antena e ela vai me dar, que nem você falou, as características, a distância que eu tenho que estar do chão, distância de outros componentes, mas é em cima do datasheet mesmo da antena que eu vou olhar, não tem um equipamento que vai me dar cobertura ou então que ele vai me mostrar o que eu tenho de sinal num determinado ponto, porque eu imagino que num galpão onde eu tenho uma produção, sei lá, de conectores automotivos, por exemplo. Então, eu tenho várias máquinas ali. Eu vou olhar, olha, tem que ficar 4 metros do chão e ela vai pegar uma cobertura de, não sei se é diâmetro, se for direcional, mas que seja, pega um diâmetro de 20 metros. Aí eu vou lá e coloco uma antena. Eu não tenho como saber se eu tenho áreas de sombra, que você falou, né? Se eu usou um outro termo aí, mas tem como fazer essa verificação ou não? Basicamente, eu olho a especificação das antenas, vejo o que me acerta mais, instalo e aí eu vou mudando essas coisas. Como que eu faço esse tipo de projeto? O ideal, Felipe, para um projeto é sempre você fazer justamente essa verificação que você comentou, que a gente chama de site survey, né? Que é você monitorar a área que você precisa, você desenhar essa área e você identificar os possíveis objetos metálicos que estarão aí nessa área. Então, a partir do momento que a gente qualifica essa área, é melhor para a gente escolher qual tipo de antena a gente vai utilizar. Então, imagina que você precisa simplesmente de um link ponto a ponto entre duas extremidades aí da sua fábrica, do seu salão, que é enorme. Então, o ideal, por exemplo, para esses dois links, já que você quer um link ponto a ponto, é que esteja alto, para você não ter multipercursos aí com o chão e etc. E para você não ter objetos que vão estar no meio, né, entre esse link. Então, se é um link mais diretivo, um link unidirecional, é melhor você pôr duas antenas diretivas altas e que consigam fazer esse link. Aí a frequência, a potência pode ser escolhida por determinada distância e pela tecnologia que você vai utilizar para transmitir os dados. Então, o ideal é sempre, primeiro, identificar qual é o seu ambiente, o que tem nele, para depois eu escolher a antena. E quando eu for escolher a antena, eu vou justamente olhar o datasheet de antena, quais são as características dela, qual é o ganho dela, qual é a potência máxima que ela pode transmitir ali para mim, qual vai ser a perda do cabo que vai ter até chegar na minha antena, para eu também poder ter uma ideia de qual vai ser a minha perda no link, que também depende da frequência, depende do espaço que você tem, se é um espaço urbano, se é um espaço com muitos objetos ou não, é um espaço mais no ar livre. Então, o ideal é voltar, né? Primeiro você faz o seu projeto para saber onde vai colocar a antena e depois você pega o datasheet de uma melhor antena e coloca ali. Andréia, mas eu tenho só essa antena aqui e o meu projeto é esse. Então tá, identifica ali qual é a área melhor e pelo menos respeite as características da antena, né? Então você tem que entender que ela vai ter certas limitações, por exemplo, de ganho e de ângulo que ela vai conseguir cobrir ali para uma determinada área de iluminação, vai ter os pontos de sombreamento, então, de qualquer forma, sempre fazer esse site survey, mesmo você tendo ou não a antena. E já que você tem antena, sempre olhar o datasheet para você saber quais são as orientações, qual é a posição ideal para você colocar uma antena, né? Se você tem uma antena de duas polarizações diferentes, etc., qual seria a melhor maneira para você fazer esse projeto. E agora vamos falar também um pouquinho dessas fontes potenciais, né? Então, como que um sinal consegue interferir no outro? Então, eu tenho uma fonte, e essa fonte pode ser relâmpago, ou seja, fontes naturais, pode ser os próprios transmissores de RF, que são transmissores que a gente pode ter dentro da nossa indústria ou podem vir de alguma forma externa, né? Radares, motores elétricos, tudo isso são fontes.
o caminho, ou seja, como esse sinal vai chegar até o meu objeto que ele vai acabar interferindo, né? Então, pode ser por meio de cabos, antenas, um aterramento comum, capacitância parasita, indutância parasita e etc. E como isso vai chegar onde ele vai chegar. O meu receptor pode ser o mesmo que a minha fonte, inclusive. Então, circuitos integrados, receptores de RF, radares, celulares e etc. O que eu consigo identificar, então, ali no meu projeto, né? Por exemplo, quando eu falei de cabos, o Felipe comentou bastante sobre caracterização de cabo, você utilizar um cabo com uma blindagem legal. Então, isso são realmente as características que você precisa pensar antes de você colocar diversos cabos aí dentro da sua indústria. Então, qual é o material desse cabo, qual é a blindagem dele, se ele passou pelos testes de compatibilidade eletromagnética que o Felipe comentou, qual a flexibilidade dele, por quê? Porque muitas vezes a gente precisa de flexibilidade ali na nossa indústria, porque a gente precisa colocar esse cabo em um ponto determinado que não dá simplesmente para o cabo ficar reto, ele vai ter que ficar torto. E qual é a flexibilidade dele, né? O quanto eu consigo dobrar esse cabo sem eu perder as características eletromagnéticas que o fabricante me deu? Quais são as características desse cabo? Então, muitas vezes, essas orientações também a gente consegue encontrar no datasheet do produto. Muita gente pega o produto, né, seja ele um equipamento, seja um cabo, seja uma antena, pega o produto, joga a caixa fora no mesmo momento e geralmente na caixa tem um manual de instrução, tem um manual de segurança do produto e às vezes até algumas boas práticas do produto, né? Então, tanto para equipamento quanto para dispositivos, amplificadores, antenas, cabos e etc., é muito importante a gente ler quais são as características daquele produto, quais são as recomendações e quais são as limitações. Então, qual que é a máxima temperatura que esse produto vai poder chegar, qual que é o ângulo máximo que eu posso dobrar, por exemplo, uma fibra ótica, né? Já que eu vou ter também fibra ótica ali no meio da minha indústria para ter diversas comunicações mais rápidas e etc. Qual é a flexibilidade dessa fibra, como eu posso lidar com ela. Então, tudo isso, gente, são coisas muito importantes que a gente consegue encontrar essas características aí por meio do fabricante. O fabricante sempre vai te dar as melhores orientações para aquele determinado produto que ele está vendendo. Então, se você compra um equipamento, qual é a recomendação desse equipamento em questão de temperatura, posição, qual é a distância que ele tem que ficar, por exemplo, de outros equipamentos, quanto de peso que ele aguenta em cima dele, qual é o peso dele, se ele pode cair, né? Enfim, se ele pode tomar chuva, tudo que a gente pensa aí na parte de RF é muito delicado. Mas todas essas recomendações a gente consegue encontrar de maneira fácil e eu acredito que aí pelo menos 50% de qualquer problema que você pode ter na sua indústria, você conseguiria resolver se você lidasse melhor com essas informações e seguisse essas orientações. Então, uma dica muito importante, pessoal, é realmente respeitar essas recomendações, tanto de segurança, quanto de uso, quanto de limitação de cada equipamento. De RF, por exemplo, falar em potência, se você coloca uma potência maior da entrada ali de RF do seu equipamento, você queima o equipamento. Enfim, tem compatibilidade de conectores também, né? Você não pode simplesmente achar que mecanicamente esses conectores são compatíveis, mas eletricamente não. Então, não é porque encaixa que serve, né? Você tem que também conhecer os conectores, principalmente quando a gente fala de RF, para você saber se você pode utilizar esse determinado conector nesse equipamento e etc. Então, a preocupação não acaba quando você chegar não é entre a antena e o equipamento. Você tem aí o equipamento que você está monitorando, você tem que pensar nessa estrutura também, entre a antena e o seu controlador, o equipamento que vai estar controlando o processo. Exato, Felipe. Você não pode pensar só no que está interferindo, né? Só na parte do rádio, mas você também precisa pensar no que você está gerando, como você está gerando, porque às vezes você é o interferente, né? Você de alguma forma não utilizou a conexão ali de RF da maneira adequada, você não usou o cabo adequado, você não caracterizou esse cabo, você não caracterizou essa antena e pode ser que você seja o gerador de interferência. Então, realmente, isso também é um cuidado, você identificar as interferências, mas você também evitar a geração dessas interferências, né? A gente já vai ter muita interferência sempre.
Nosso meio eletromagnético está cada vez mais poluído, né? Cada vez mais a gente tem sinais. É impossível você estar aqui dentro de uma sala, essa sala não é uma câmara anecoica, então é impossível eu estar aqui sem sinal, né? Eu tô o tempo inteiro voltada aqui com sinais. Se eu pegar um espectro em qualquer frequência que eu colocar, com certeza eu vou identificar algum sinal em algum momento, tanto dessa sala ou em qualquer lugar aí do Brasil, né? Então a ideia é justamente você identificar, você de alguma maneira atenuar essas interferências e você não gerar, né? Importante também a gente evitar essa geração. Então, como que é essa geração? Então, pode ser por meio de telefones, lâmpadas, não sei, algum vendedor aqui da empresa me comentou semana passada justamente isso, que alguém numa indústria chegou a trocar a lâmpada que estava próximo ao equipamento e já observou ali uma interferência que antes não existia. Então, lâmpadas, ventoinhas aí de computadores, câmaras, enfim, microfones, aparelhos de micro-ondas, então tudo que é RF, né, fora a emissão que eles já têm naturalmente, que a gente pode já conhecer, pode ser que ele esteja com má funcionamento, pode ser que ele não passou, por exemplo, com teste de compatibilidade eletromagnética, e pode ser que ele seja o seu gerador aí de fontes interferentes. E como que eu consigo, então, identificar, né? Claro, é impossível conhecer todos os tipos de sinais, né? Sem eu demodular, eu não vou saber simplesmente qual a modulação, mas eu consigo enxergar uma máscara ali de emissão, uma potência. Então, a ideia é identificar a potência pela frequência de certos interferentes. Então, o legal é a gente pré-conhecer alguns possíveis interferentes, por exemplo, como uma lâmpada. Onde que a lâmpada vai me interferir? É numa frequência mais baixa, então por volta de 150 mega. Como que é o comportamento aí do ruído de uma lâmpada ao longo do espectro? Então, essa informação é muito interessante também a gente conhecer antes da gente ir fazer essa procura, essa busca aí por sinais interferentes dentro da indústria, porque quando você já conhece alguns sinais, se é banda larga, se é banda estreita, se é um espúrio, se é um sinal periódico e etc., já facilita para você também pensar, pode ser aquele transmissor ali, pode ser aquele sinal de Wi-Fi, pode ser aquele modem, etc. Então, também é legal a gente conhecer aí como são as fontes, como é o comportamento delas ao longo do espectro. Então, aqui, por exemplo, uma lâmpada, né? Como ela estaria atrapalhando o meu espectro, em qual frequência aí ela estaria gerando algum determinado sinal. Então, bem possível que uma lâmpada desse tipo geraria um sinal interferente aí em 147 MHz com esse nível de potência. Aqui, harmônicos para essas portas de acesso de RFID, que estão cada vez mais comuns aí, tanto em prédios, enfim, elevadores. Então, esse tipo de estrutura, como é a periodicidade dela, né, como esse sinal poderia interferir aí no meu espectro. Então, caso um sinal parecido com esse esteja interferindo aí, você esteja analisando ele no seu espectro, então procure aí por um leitor de RFID, que possivelmente é ele que está atrapalhando o seu sinal. Como é a emissão do micro-ondas, né, esse que a gente tem em casa, então lá na faixa de 2,45, que é justamente ondas na parte de microwave, né? Então, como que seria o comportamento se ele estivesse vazando, ou se ele estivesse fora do estado normal de operação dele, uma borrachinha ali, um isolador que esteja estragado e etc. E a gente acha, mas micro-ondas? Sim, muitas indústrias têm área de café e tem micro-ondas, então também é possível acontecer ali do micro-ondas estar atrapalhando André, a operação mesmo da sendo... indústria. André, desculpa, você está me escutando? Pode falar. Então, Tô sim, pode mesmo eles falar. trabalhando em faixas de frequência muito diferentes, um vai dar interferência no outro, porque você deu um exemplo aí do leitorzinho do cartão de acesso, coisa de megahertz, e no micro-ondas é gigahertz. Isso acaba interferindo no outro? Um Eu no achei que outro, era... Não, um no outro geralmente não. As interferências, elas acontecem quando estão numa frequência próxima ou na mesma frequência. Às vezes pode acontecer de ter algumas harmônicas que foram amplificadas de alguma forma ou osciladas e retornaram em uma frequência maior. Mas o principal incômodo é sempre identificar emissores na mesma faixa de frequência. Então, por exemplo,
Quando eu falo de um LED em 150 MHz, ele vai interferir nos meus sinais, seja Zigbee, LoRa, alguma operação específica, se tiver acontecendo em 150 MHz. As minhas harmônicas de RFID, aqui ela está lá centralizada em 450 MHz, então ela vai interferir aonde eu tiver com outras transmissões nessa faixa. O meu micro-ondas 2.4, então pode interferir até em LTE, operação 5G, Bluetooth, Wi-Fi, etc. Então, depende da frequência de operação e da potência também, é claro, né? Porque aqui a potência está muito alta, né? Imagina, menos 20 dBm é uma potência muito alta, com certeza. Se você tivesse outro sinal aqui de alguma determinada tecnologia celular ou não celular, não ia estar em menos 20, que é uma potência alta, então seu micro-ondas realmente está atrapalhando essa transmissão nessa faixa de frequência, não em todos os lugares. Geralmente, as frequências atrapalham operações na mesma faixa de frequência ou próximas, né? Ah, não, é que eu ainda acho que é coisa de estar mais velho, porque eu ainda penso no analógico, tá? Você falar uma faixa sobre a outra, mas a frequência digital, ela tem ela vai fazer um teste, se ela perder o sinal, ela para, começa de novo, até dá uma mensagem de erro, né? Então ela tem toda essa segurança para não vir embaralhado os dados, né? Não, claro, igual o Bluetooth e o Wi-Fi, por exemplo, ambos trabalham na mesma faixa, só que um trabalha com canais estreitos, que ele vai monitorando o canal e tentando transmitir nesses canais, que no caso é o Bluetooth, e o Wi-Fi trabalha mais em canais de banda maiores, banda mais larga do que o Bluetooth. Ambos estão na mesma frequência, mas é possível que os dois trabalhem sem ocorrer interrupção ali. Mas é possível também que em algum momento eles se atrapalhem, porque por mais que você use o processamento, você use uma modulação específica, pode ocorrer sim que haja uma interrupção. Mas a ideia de duas tecnologias conhecidas, que são controladas, que já possuem essa emissão proposital, essa emissão é conhecida, elas vão operar de forma harmônica, né? Então, assim, a gente pode ter diversas tecnologias que operam no mesmo espectro, compartilham esse espectro, mas todas funcionam. Beleza? Tá funcionando. Por quê? Porque foram projetadas já sabendo que há outros sinais ali naquele momento. O nosso maior problema são sempre as fontes de interferência que não estão sendo operadas conforme deveriam. Então, por exemplo, um produto, um micro-ondas que está vazando um sinal, ou um micro-ondas que está num lugar que não era para estar, uma posição diferente, ou a antena de um determinado rádio está com uma posição errada, ou ela está transmitindo o maior ganho na onde era para ser um harmônico, ou era para ter um filtro e etc. Então, os maiores problemas são quando os dispositivos eletrônicos ou fontes naturais ou multipercurso, ou um aterramento que não esteja de maneira adequada, quando eles interferem em nosso sinal, né? Porque, como eu disse anteriormente, quando a gente controla aquele sinal, quando eu coloco um Wi-Fi, um Bluetooth, um rádio, tudo isso, eu estou controlando o que eu estou colocando, eu conheço esses sinais. O problema é quando eu tenho interferentes desconhecidos. Então, por isso a ideia é a gente monitorar e qualificar esses sinais para identificar quais são esses interferentes. Certo? Ok. Aqui, por exemplo, esses fones mais antigos que a gente usava geralmente em casa e muitas indústrias ainda usam, né? Qual que é o comportamento dele, qual que é a faixa de operação que ele trabalha. Percebam que é muito próxima, por exemplo, de um RFID, então já aconteceu de você não poder colocar um determinado telefone como esse perto de uma porta de acesso, porque ambos estão compartilhando alguma faixa de espectro próximo e podem atrapalhar e etc. E algumas das nossas soluções, então, antes de falar de solução, a gente fala de uma recomendação aqui, que é um ciclo, porque a gente nunca pode pensar em solução de interferência eletromagnética como um problema pontual, porque é cíclico as operações, as tecnologias que vão sendo incorporadas aí na indústria, né, ou aquelas que estão sendo trocadas e etc. Então, geralmente, se você você vai lá numa fábrica, faz um site survey hoje. Se você ir daqui 1 ano ou daqui 6 meses, provavelmente o resultado que você tem não é o mesmo.
Então, por isso que o ideal é a gente ter um equipamento como esse, né? Um equipamento que você consiga fazer esse monitoramento aí de forma periódica, porque os problemas vão acontecer com uma certa periodicidade. Os problemas geralmente vão acontecer quando um determinado sinal aparecer e esse sinal anteriormente não tinha. Por que esse sinal pode aparecer? Algum cabo que estragou, alguma antena que foi mal posicionada, alguma antena que já perdeu as características, né? Enfim, não está mais calibrada porque movimentaram ela perdeu essa calibração, ou algum conector, né, que foi colocado ali de forma errada, esse conector quebrou e não foi identificado esse problema, algum problema de aterramento, algum problema externo, né? Algum prédio do lado que agora tem determinados sinais, algumas torres que foram acrescentadas aí nesse ano, e etc. Então, é sempre cíclico. Então, esses problemas a gente tem que identificar, amenizar ou tentar realmente cancelar eles de uma forma periódica, né? Qual é a periodicidade? Isso é um pouco complicado, mas a gente precisa fazer isso com uma certa periodicidade, como monitorar, identificar, classificar, interromper ou atenuar, como eu disse, algumas vezes não é possível a gente interromper esse sinal, porque esse sinal não é nosso, não somos os geradores desse sinal, né? Pode vir de maneira externa, mas eu consigo de alguma maneira atenuar, trocando as posições do meu rádio, colocando, como eu disse, uma parede metálica e absorvedores, mudar o posicionamento das antenas também pode ser uma coisa de forma cíclica, né, que eu tenha que ajustar isso conforme a minha estrutura vai sendo modificada, conforme você vai adicionando mais pessoas, uma operação diferente, uma máquina nova. Então, verificação do aterramento também tem que ser uma coisa periódica, né? A gente não sabe como tá as instalações, às vezes a gente aluga um galpão, então uma referência muito importante é realmente a gente fazer essa verificação. Verificação dos cabos, o Felipe comentou, a gente faz essa caracterização de uma maneira assim, a gente põe o cabo sobre determinados interferentes e etc, faz toda um setup aí de teste de compatibilidade eletromagnética, mas e daqui a um ano? Quem dobrou esse cabo? Quem utilizou esse cabo? Qual foi o manuseio desse cabo? Qual é a vida útil desse cabo? Então, até mesmo um cabo que é de excelente qualidade, que você tem no datasheet, que as características dele são excelentes aí no mercado, mesmo assim você precisa fazer essa verificação, porque o cabo foi utilizado, né? O cabo não estava guardado, então você precisa verificar se realmente esse cabo continua com esse bom funcionamento. Então, calibração e alinhamento... Oi, pode falar. Oi. Então, só para fazendo analogia de novo com a parte de cabo, que é o que eu conheço um pouco melhor, tá? Eu tenho desde um equipamento que faz uma verificação completa, que isso aí quando vão instalar um sistema, instalar uma infraestrutura, ou então até a empresa que foi contratada para fazer esse cabeamento, ele tem uma ferramenta para fazer um diagnóstico completo. E pro dia a dia, que é o cara de manutenção, é o cara da instrumentação e tudo, ele tem ferramentas mais simples que te dá um diagnóstico menos, me dá um diagnóstico, mas não tão detalhado. Seria mais um testador, como se fosse um termômetro. Ele me fala que eu tenho os problemas. Isso para os cabos eu sei que tem, e também sei que tem uma diferença muito grande entre o testador, o qualificador e essa ferramenta para verificar. Tem uma diferença muito grande de preço. Na linha da Rode, não sei se você vai falar um pouquinho mais para frente e tudo, eu imagino que eu também tenha esse tipo de equipamento, um equipamento que é para o desenvolvimento, para toda a parte estrutural, que precisa de um cara que é mais especialista nisso. E vocês também têm uma ferramenta mais simples que, como a tendência cada vez mais gente está usando isso, eu imagino que fique mais fácil de fazer essas verificações. Sei que a Rode tem equipamentos portáteis e tudo, não sei se você vai falar isso aí mais para frente ou não, tá? Mas existe. Com certeza, Felipe. Nós temos equipamentos portáteis, por exemplo, um analisador vetorial de rede portátil seria uma solução ideal para esse caso. Por quê?
Primeiro que ele é portátil, então você pode levá-lo até o cabo e fazer a caracterização, porque muitas vezes você tirar toda essa conexão, movimentar essa conexão com o laboratório, fazer os testes e voltar, pode atrapalhar tanto em tempo de produção, que a gente sabe que o pessoal trabalha bem corrido, é difícil parar qualquer coisa para fazer uma manutenção, né? Então, você tendo, por exemplo, um analisador vetorial de redes portátil, você pode, inclusive, compartilhar o equipamento entre as operações e entre cada equipamento que tem, né? Você pode compartilhar ele se você tem mais que um salão aí de desenvolvimento e etc. Então, com certeza, a gente tem sim essas soluções de equipamentos portáteis que você pode utilizar para esse tipo de caracterização pontual, que com certeza é a melhor opção, tanto em tempo, quanto em custo, quanto em praticidade para a gente parar uma produção e fazer essa caracterização. Muito bem colocado. Feito um site survey, então, né? Claro que não tem nenhum objeto atrapalhando eles, mas a ideia é você justamente pegar uma antena, né, de forma manual, uma antena que seja leve, que opere na frequência de operação desejada, onde você quer saber se tem interferente ou não, porque imagina, o Felipe comentou, mas e a frequência? Eu preciso identificar todas as frequências? Não, o importante sempre é você caracterizar o seu ambiente nas frequências de interesse. Quais são as frequências de interesse? São as frequências onde você vai inserir a sua operação de transmissão e recepção de sinais. Então, eu só vou trabalhar ali na faixa de 2.5 até 4 GB, vou trabalhar só ali. Então, o ideal é você fazer essa identificação nessa faixa de frequência de todos os lugares, justamente com uma antena, manuseando ela, apontando para as áreas para identificar quais são os emissores. Isso você pode fazer em diferentes horários do dia, você pode inclusive gravar, você vai ver que o nosso equipamento você pode fazer esse monitoramento e gravação do espectro. Por quê? Porque imagina que esse espectro, você faz essa qualificação no sábado, que é onde dá para você andar ali tranquilamente para não atrapalhar a produção. Mas e aí? Os sinais que serão identificados no sábado à tarde, será que são os mesmos que você vai identificar numa segunda-feira, meio-dia? Então, você pode deixar o equipamento ali, gravando esses sinais, fazendo esse monitoramento de espectro, pode gravar até 999 horas aí dele, e você depois fazer um pós-processamento, monitorar, identificar quais são os picos, que hora foi esse pico, onde apareceu esse sinal e etc. Então, nessa parte manual é muito simples. O FPH, que é o equipamento que a gente comentou hoje, é um equipamento que você vai levar ali na mão, é muito leve, é um equipamento muito robusto, tem umas teclas grandes, então, que são fáceis de manusear ali em campo, ou se você tiver que fazer esse monitoramento no escuro, a tecla pode acender e etc. E você segura a antena e consegue fazer um monitoramento ali perfeito, de uma forma muito prática e fácil. E ele é de baixo custo, é portátil, tem diversas antenas que podem ser colocadas nele, né? Dei exemplo dessa antena, mas é claro que vai depender sempre da faixa de operação, né? De qual é a sua intenção, qual vai ser a área que você vai monitorar. Você pode simplesmente trocar essa antena, porque conforme o tempo, sua necessidade também vai ser alterada, né? Andréia, hoje para mim é interessante monitorar 45 GB, mas amanhã pode ser que eu queira monitorar aí 26 GB, o equipamento pode ir até 44 GHz. Então, apesar de ser um equipamento simples e portátil que a gente consegue levar para todos os lugares, você pode acrescentar nesse equipamento, né, configurar esse equipamento com uma performance aí excelente de RF que vai até 44 GHz, onde você cobriria inclusive o FR2 do futuro, né? Então, daqui a pouco as redes 5G vão ser implementadas, vão operar lá em 26 GB, aqui no Brasil, por exemplo, né? E você consegue perfeitamente também fazer esse monitoramento do espectro em 26 GB ou mais. Então, aqui o equipamento vai de 5 kHz até 44, você pode utilizar ele com diversas antenas diferentes, sejam elas direcionais, ou seja, uma antena com uma abertura maior, né, uma antena quase omni, para você fazer uma identificação com uma potência maior, mas num ambiente mais fechado, porque ao mesmo tempo você quer saber de onde vem cada sinal e etc. Você não quer justamente identificar, mas você quer saber qual é a recepção nesse local de todos os sinais que podem chegar até aqui e etc. Acho que é importante considerar a antena, porque ela tem um valor considerável perto do preço do equipamento, né? E cada uma tem uma aplicação específica. Acho que então, Felipe, a antena,
A antena, hoje em dia, a gente tem antenas, é claro, antenas mais caras, que são antenas com material melhor, com uma durabilidade melhor, né? Mas tem antenas que são muito baratas aí no mercado, e desde que você saiba as características da antena, né? Aquelas características sejam confiáveis de acordo com o datasheet, você pode usar uma antena muito barata nesse equipamento também, que não teria problema nenhum, desde que as características fossem já justificáveis, né? Você olha a característica, você sabe que aquela antena tem aquelas características. Por exemplo, antenas feitas pelas universidades, em parceria, então você pode pegar uma antena, você pode fazer uma antena, né? E utilizar essa antena no equipamento, que não teria problema nenhum, desde que as características dela sejam conhecidas. Então, não se preocupe com o custo de uma antena. Imagino que quanto mais, com a frequência mais alta, tudo mais caro é proporcional. Ah, com certeza, sim. Não tem jeito. Falando em frequência, não tem jeito. Por quê? Porque conforme a frequência está maior, você vai precisar de alguns materiais com uma característica mais confiável, ou às vezes a interferência desses materiais também em altas frequências precisa ser caracterizável, então você começa a complicar um pouquinho o projeto, mas ainda assim a antena nunca deveria ser uma parte preocupante em relação ao custo, tá? A antena, a não ser que você pense uma antena, eu quero comprar essa antena com custo legal, uma antena confiável, porque eu vou usar ela sempre, então daqui para frente eu vou ficar aí uns 4 anos utilizando essa antena, porque essa antena foi calibrada, o fabricante me dá os dados já calibrados e etc. Aí faz sentido você investir mais numa antena, mas quem faz o papel difícil aqui na operação é sempre o espectro, é claro. Então, o importante é usar uma antena conhecida, com as características conhecidas, mas o custo da antena realmente não é uma coisa assim preocupante, não. Ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem diversos modelos, né, para cada faixa, para cada operação a gente faz um modelo aí diferente. Então, realmente, em questão de custo, eu não diria que é uma parte preocupante. E a gente, inclusive, tem um software, né, que eu deixei aqui, que é um software gratuito, que é o Instrument View, que você consegue fazer essa troca de dados aí do equipamento para o software a todo momento, né, apenas colocando aí no seu computador esse software gratuito, você consegue fazer análise de mapa, você consegue carregar seus dados, fazer um post-processing, enfim, você consegue, inclusive, colocar a planta aqui da sua fábrica, para você depois identificar onde está os possíveis emissores que estão te atrapalhando ali naquela determinada frequência. Você consegue fazer tudo isso por meio do software também. E alguns opcionais que você precisa, é claro, configurar o seu equipamento. Nossos equipamentos são todos configuráveis, então você escolhe o equipamento que você quer, mas você vai escolher todos os outros opcionais que você precisa, e conforme o tempo você também consegue adicionar esses opcionais. Então imagine que agora a minha necessidade não é ter esse monitoramento aqui específico na minha fábrica, eu só quero ter um site survey mais simples para eu identificar mesmo quais são os sinais ali que podem me atrapalhar, mas daqui a um ano começou a ficar mais complexos os sinais, eu realmente quero investir nisso, você consegue também acrescentar em o seu equipamento posteriormente a compra diversos opcionais de software para facilitar essa identificação e solução dos problemas de interferência de sinais. E é isso, Felipe, pode... Acho que, Andréia, foi bem abordado. Agradecer vocês, agradecer a parceria. As dúvidas, a gente está à disposição. Esse meu telefone que está na apresentação aí é o WhatsApp também. Então, se for alguma coisinha mais simples e rápido, eu já consigo responder na hora para vocês. E obrigado, e não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Andréia, valeu, viu? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.